É, bom, começando o nosso mergulho profundo de hoje. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá, tô pronto para essa análise. Existe uma imagem clássica que é vendida o ano inteiro quando se fala de João Pessoa, né? Aquela ideia de paraíso intocável. Exato. Uma cidade litorânea paradisíaca, águas mornas, aqueles calçadões repletos de turistas. Uma qualidade de vida invejável e, claro, uma expansão imobiliária que parece não ter teto. Sim, é o cartão postal perfeito de uma das capitais que mais crescem no Nordeste brasileiro hoje em dia. Mas sempre tem um porém, né? Sempre tem. O problema é que quando se levanta esse tapete de areia branca e de concreto recém-polido, a realidade estrutural é bem diferente. Muito diferente. A nossa missão neste mergulho detalhado de hoje é analisar uma denúncia contundente, uma denúncia que documenta um colapso que tem sido, de certa forma, silencioso. Ou silenciado, dependendo de como a gente olha para os dados. É verdade. Temos em mãos um material extremamente denso. Ele cruza reportagens locais, dados meteorológicos, processos legais. E tudo isso centrado num ponto de partida bem específico. Isso. Tudo centrado num protocolo feito na ouvidoria da Prefeitura Municipal de João Pessoa, no dia 3 de março de 2026. O que é fascinante aqui é a escala desse esforço individual. Sabe, esse documento não veio de uma grande ONG internacional. Nem de um partido político fazendo oposição. Exatamente. Nós estamos apenas relatando os dados trazidos pelo autor da denúncia, que é o Sérgio Botton Barcelos. Ele é um residente do bairro de Tambaú e também coordenador do GEPSEM da Universidade Federal da Paraíba. O que ele fez foi acionar a máquina pública utilizando uma ferramenta que está aí para todos, que é a Lei de Acesso à Informação. A famosa LAI, a Lei 12.527 de 2011. Perfeito. Ele gerou o protocolo oficial número 006692600078-243. Um número gigante que carrega um peso enorme. Demais. E o dossiê vem acompanhado de um anexo extenso. São referências midiáticas cobrindo apenas o primeiro trimestre de 2026. E para quem acompanha urbanismo e políticas públicas de perto, esse documento transcende a geografia da Paraíba, né? Sem dúvida. É um estudo de caso cirúrgico. Ele mostra o que acontece quando a aceleração do mercado imobiliário simplesmente atropela a capacidade do Estado. A capacidade de fornecer o básico do básico, que é a infraestrutura urbana. E olha, esse é um roteiro conhecido por qualquer pessoa que vive em um grande centro urbano brasileiro em expansão. A gente vê isso se repetindo o tempo todo. A velocidade com que torres comerciais e residenciais de alto padrão sobem... Simplesmente ignora a matemática que está debaixo da terra. Exato. Ignora a rede de esgoto e a rede de drenagem que corre debaixo do asfalto. E a denúncia foca exatamente nisso, no custo diário desse descompasso. O custo para a saúde e para a mobilidade de quem vive ali no dia a dia. A primeira grande fratura que esse documento expõe diz respeito a uma colisão inevitável. O colapso climático batendo de frente com a drenagem urbana. Isso. O autor traz à tona um dado muito preocupante. Um alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Emitido logo no dia 1º de março de 2026. Previa volumes de chuva entre 30 a 60 milímetros por hora, e se conectarmos isso a um panorama maior... 60 milímetros por hora não é pouca coisa. Não é? E não deveriam mais ser tratados como grandes surpresas anômalas. Eventos climáticos extremos são a nova métrica de teste para as metrópoles. E as fontes que nós estamos analisando mostram que a infraestrutura de João Pessoa reprovou nesse teste de forma bem catastrófica. A denúncia argumenta que a cidade sofre de uma espécie de síndrome de pavimentação excessiva. Sabe aquela ideia de privilegiar o asfalto e o concreto a qualquer custo? Em detrimento de técnicas de retenção, de pensar na permeabilidade do solo. Ou até na construção de bacias de amortecimento adequadas. O resultado disso tudo é um efeito funil brutal, porque toda essa água precisa escoar para algum lugar. E a rede de tubulação subterrânea que já existe lá simplesmente não tem o diâmetro necessário. Nem a manutenção adequada para dar vazão a picos tão repentinas de precipitação. Para quem está acompanhando a gente conseguir visualizar o nível desse estrangulamento que o dossiê descreve,
A analogia seria tentar encher um copo de água comum. Usando uma mangueira de incêndio operando na pressão máxima. Perfeito. O copo é a rede pluvial histórica da cidade. E a tempestade atual, potencializada pelas mudanças climáticas, é a mangueira. O transbordamento não é gradual, ele é instantâneo. O documento, inclusive, anexa reportagens de fontes locais, como o G1 e o portal paraíba.com. Eles mapeiam os estragos dos meses de fevereiro e março de 2026. E não estamos falando de poças isoladas na rua de trás, né? De jeito nenhum. Bairros inteiros ficaram submersos. Bancários, Jais ou Miramar, o próprio centro da cidade e a torre. A mobilidade urbana simplesmente derreteu. Vias cruciais foram interrompidas. O sistema de transporte público ficou totalmente paralisado. Um caos completo no tráfego. E a situação chegou a um ponto tão crítico que voos precisaram ser desviados. Tudo porque a cidade não tinha capacidade física de absorver o impacto daquele volume de água. Mas a interrupção da mobilidade é só a ponta do iceberg, não é? É apenas a face mais visível do problema. Quando o asfalto cede e o trânsito para, o custo econômico para o município é na hora. Todo mundo sente no bolso imediatamente. Só que é uma consequência muito mais insidiosa que acontece nos bastidores. Principalmente quando as águas finalmente baixam. Exato. Essa água acumulada invade sistemas que deveriam, por definição, ser fechados. Ela lava as galerias e cria pressões que os canos simplesmente não suportam. O que nos leva diretamente à segunda grande crise que está mapeada lá na denúncia. A questão da balneabilidade e do saneamento básico. O documento detalha as descobertas de uma força-tarefa que recebeu o nome de Grupo Técnico Orla Limpa, que começou a atuar em 9 de janeiro de 2026. E essa operação, ela teve um peso institucional gigante. Sim, ela reuniu pesos pesados. A Prefeitura, o Ministério Público da Paraíba, a Sudema e a Cagepa. E o detalhe é que eles não foram fiscalizar bairros afastados ou periferias sem acesso a serviços básicos. O foco da operação foi a vitrine turística da cidade. Áreas nobres e milionárias como Tambaú, Manaíra e Cabo Branco. E o que as reportagens anexadas pelo autor revelaram? Matérias da CBN, do G1, do Portal Correio. É um cenário assustador. Uma combinação de irresponsabilidade corporativa e falha de fiscalização. Diversos estabelecimentos na área mais rica da cidade operando sem licenciamento ambiental vigente. Ou operando com caixas separadoras de gordura que estavam totalmente fora dos padrões exigidos por lei. O perigo sanitário aqui é exponencial, sabe por quê? Conta pra gente. Porque quando o licenciamento ambiental é ignorado, e essas caixas de gordura não funcionam ou sequer existem, a rede pública entra em colapso por entupimento. Mas o agravante que a denúncia faz questão de destacar é outro. É a mistura clandestina, ou até mal executada por incompetência mesmo, do esgoto sanitário com a rede de águas pluviais. E vale lembrar que a rede pluvial é desenhada exclusivamente para coletar a água da chuva. E despejar essa água da chuva direto no mar ou nos rios. Sem tratamento prévio. Que, em tese, deveria ser só água de chuva. Exatamente. O problema é quando os canos dos banheiros e das cozinhas de grandes comércios são ligados a essa rede pluvial. Aí o esgoto cru é lançado diretamente nas praias urbanas. Comprometendo a balneabilidade do principal ativo econômico de João Pessoa. E criando um risco direto e imediato à saúde pública de quem frequenta aquelas praias. E aqui é que a coisa fica realmente interessante nessa análise. Onde a denúncia aprofunda o corte. O autor do documento aponta para uma simetria que é gritante na forma como a máquina pública lida com esses infratores. Ele não cita apenas aqueles pequenos comércios que foram autuados no começo de 2026. Não, o dossiê traz um caso que é emblemático e amplamente conhecido por quem mora na região. O caso do Bar do Cuscuz. Segundo o documento protocolado na ouvidoria, esse estabelecimento acumula imbróglios sobre despejo de esgoto no mar desde 2017. 2017. E até a data da denúncia, 9 anos depois, o local continuava operando. Em uma das áreas mais caras da cidade. Operando sem uma resolução definitiva que de fato protegesse o meio ambiente de forma contundente. É um choque de realidade. Levanta a questão de quem a lei atinge de verdade.
E quem consegue se manter numa espécie de zona cinzenta, sabe? Empurrando recursos e multas não pagas com a barriga durante quase uma década. A inclusão desse caso específico na denúncia não é por acaso. Serve para evidenciar que não estamos lidando com deslizes administrativos pontuais. É uma falha sistêmica. Uma falha sistêmica no controle das conexões hidrossanitárias. A legislação prevê a responsabilidade objetiva do município. A prefeitura tem que garantir que essas infrações sejam sanadas, não apenas ficar aplicando multas para sempre. O poder público tem o dever de lacrar e impedir o funcionamento de quem contamina o ambiente coletivo. E o dossiê ainda faz questão de pontuar, e aí ele cita o Jornal da Paraíba, que essa contaminação não é uma exclusividade da Orla Rica. Infelizmente não. Há registros graves de poluição no Parque das Três Lagoas. Fica lá no bairro das Indústrias. Ou seja, a crise do saneamento atinge a cidade de ponta a ponta. O que nos empurra direto para o abismo burocrático que o documento explora logo na sequência. A grande pergunta é como é que essas construções continuam subindo, continuam sendo vendidas e ocupadas se a infraestrutura ao redor claramente não suporta mais nada. Esse é o ponto-chave. O autor expõe o que a gente pode chamar de o paradoxo dos alvarás e do habite-se. O dossiê apresenta uma decisão judicial super recente, do dia 14 de janeiro de 2026, envolvendo o empreendimento Oceânica Cabo Branco. A prefeitura foi simplesmente obrigada pela justiça a liberar o habite-se para esse prédio gigante. E por que a justiça fez isso? Porque a própria prefeitura já tinha emitido o alvará de construção anos antes. Isso levanta uma questão importante sobre a armadilha legal que o próprio planejamento urbano cria para si mesmo. Explica melhor essa dinâmica para quem está ouvindo a gente. Funciona assim. No direito administrativo, quando o município concede um alvará de construção, ele gera uma expectativa de direito para o construtor. O construtor investe milhões achando que está tudo certo. Exato. Se o poder público não exige logo lá no início do processo as garantias rigorosas de que vai ter suporte de esgoto e drenagem para aquela torre gigante, de dezenas de apartamentos, a justiça entende que a prefeitura não pode simplesmente barrar a entrega do prédio lá no final. Ela não pode recusar o habite-se baseada num problema de infraestrutura que ela mesma deveria ter previsto antes de dar o primeiro carimbo. É um ciclo vicioso terrível. O desenvolvimento imobiliário avança livremente sobre uma rede saturada. Tudo isso amparado por brechas no ordenamento jurídico. E a cereja do bolo dessa contradição administrativa toda é uma notícia de setembro de 2019. Uma matéria que foi recuperada e anexada pelo autor do dossiê. Nessa matéria, a própria Prefeitura de João Pessoa prometia publicamente e de forma bem contundente. Eles diziam que passariam a exigir o atestado de correta conexão às redes de esgoto e águas pluviais. Antes de expedir qualquer novo habite-se na cidade. O documento coloca essa promessa lá de 2019, lado a lado com a realidade atual. Com os flagrantes gravíssimos feitos pelo movimento Esgotei no Maceió do Bessa em fevereiro de 2026. A provocação do coordenador do GEPSEM fica muito clara aqui. A regra existe no papel, a promessa foi feita em público, mas a aplicação prática evapora quando grandes empreendimentos imobiliários estão em jogo. O que demonstra uma fratura imensa entre a intenção legislativa e a execução real lá no balcão das secretarias. Aprova-se a maquete linda do prédio com base em promessas de engenharia. Mas falta o departamento que desce na rua com uma prancheta na mão para verificar a realidade. Para verificar se o cano central lá na rua tem diâmetro e capacidade de receber os resíduos de mais 200 famílias que vão morar ali. E essa leniência institucional em fiscalizar o que está escondido debaixo da terra parece se estender perfeitamente para o que está visível a olho nu. Isso é muito curioso no documento. O autor da denúncia faz um movimento estratégico no texto. Ele muda o foco. Sai da rede de esgoto e vai para a poluição visual. Especificamente a explosão da publicidade irregular de sites de apostas na cidade. A proliferação das famosas bets. O dossiê descreve uma cena surreal. Postes inteiros na orla e ao longo da Avenida Epitácio Pessoa. Que é uma das artérias viárias mais importantes de João Pessoa. Sim,
Postes completamente envelopados, cobertos do topo à base por propagandas de apostas. Algo que fere frontalmente o código de posturas do município. E não é algo que passou despercebido pelos órgãos de controle não, viu? O autor anexa fontes do G1 e do Poder PB lá de meados de janeiro de 2026. Mostrando que o Ministério Público de Contas acionou o Tribunal de Contas do Estado. E o Ministério Público também abriu um procedimento próprio para investigar essa publicidade massiva e irregular. O documento dá até destaque para a empresa VaideBet nesse contexto. Então, o que tudo isso significa na prática? A conexão que o cidadão faz aqui no dossiê é brilhante do ponto de vista da cobrança por governança. Porque, à primeira vista, esgoto estourando na praia e cartazes colados em postes parecem problemas de secretarias completamente diferentes, né? Parecem assuntos que não se cruzam, mas a tese central dele é a ausência generalizada de ordem urbana. Se a gestão municipal é incapaz de aplicar o seu próprio código de posturas para impedir que uma empresa privada lote a principal avenida da cidade com propaganda ilegal visível à luz do dia, que garantias a população tem de que essa mesma gestão consegue fiscalizar coisas complexas? Como o diâmetro dos tubos de esgoto e as caixas de gordura que ficam escondidas dentro das cozinhas dos restaurantes? Faz todo sentido. A impunidade visual reflete a impunidade estrutural invisível. Significa que a cidade, numa ironia muito infeliz, está literalmente apostando seu futuro sanitário e estrutural? E o documento vai direto no nervo financeiro dessa questão das apostas de rua. A pergunta que ele formaliza para a ouvidoria é super contundente. Ele questiona o seguinte: considerando que existe essa exploração publicitária agressiva e irregular ocupando os espaços públicos da cidade, qual é a contrapartida real disso para o município? A prefeitura está arrecadando multas ou taxas pesadas sobre essa publicidade que fere o código? E se há algum dinheiro entrando por causa dessas infrações, para qual rúbrica de benfeitorias ele está sendo direcionado? Essa interpelação transforma a denúncia. Deixa de ser uma simples reclamação de vizinhança sobre o bueiro entupido. E vira uma verdadeira auditoria cidadã. Essa exigência de que o orçamento público seja transparente e que as infrações gerem compensações reais. Compensações para a infraestrutura urbana que, como vimos, está colapsando. O que nos leva ao encerramento pragmático desse documento. Na última sessão, o autor não se limita a expor o caos e cruzar os braços. Ele estabelece exigências concretas baseadas no marco legal da transparência. Ele pede formalmente um plano de ação da prefeitura, um cronograma detalhado de obras de drenagem. Focando especificamente naquelas vias e naqueles bairros que a gente citou, que foram submersos nas chuvas do início de 2026. A exigência é por prazos, metas palpáveis, não por promessas vagas para a próxima eleição. E além do cronograma das obras de drenagem, a sacada mais forte do pedido é outra. A exigência de um mapa atualizado da rede coletora de esgoto. Um mapa que seja público, claro, com linguagem fácil e de fácil acesso, hospedado diretamente no site da prefeitura. Pensa no impacto que isso teria. Qualquer comprador de imóvel, qualquer empresário querendo abrir um comércio, poderia abrir o site da prefeitura e cruzar a localização do seu futuro empreendimento com a infraestrutura real instalada ali. Isso retira a venda de ilusões imobiliárias da equação. E coloca a responsabilidade técnica no centro do debate sobre o crescimento da cidade. Ele também solicita relatórios com indicadores que possam ser verificados. Relatórios sobre as fiscalizações daquela operação Orla Limpa. Exigindo saber os critérios exatos que estão sendo adotados para liberar ou renovar os alvarás sanitários naquelas áreas turísticas bilionárias. Disponibilizar um mapeamento georreferenciado da capacidade de suporte urbano mudaria completamente o jogo. Mudaria a dinâmica de poder entre a sociedade civil, o fortíssimo mercado imobiliário e a prefeitura. E a fundamentação moral e jurídica para todas essas exigências é sintetizada logo na frase de abertura que o autor escolheu para a nota. É uma frase que marca o tom do documento inteiro. Ele escreve o seguinte: transparência não é confronto, é princípio para uma sociedade justa e democrática. Essa formulação é poderosa porque ela desarma aquela tendência clássica do poder público. A tendência de tratar qualquer pedido de informação mais incisivo como se fosse um ataque político-partidário. Exatamente. Exigir dados sobre saneamento básico e drenagem é, na verdade, o uso mais estrito e necessário do nosso arcabouço constitucional. Essa frase recalibra a conversa inteira. Não é sobre atacar o prefeito A ou a gestão B.
É sobre entender que o tratamento de resíduos, a desobstrução das galerias pluviais, E até o respeito ao código de posturas em relação aos anúncios nos postes, que tudo isso não são favores da prefeitura para a população. são serviços que a população já contratou e pagou através de impostos. As fontes que nós analisamos hoje, através desse dossiê, pintam um retrato de uma João Pessoa que está presa numa encruzilhada definitiva. De um lado, uma cidade com apelo turístico formidável, maravilhosa, Engolida por essa atração magnética de novos investimentos imobiliários comerciais. mas que, pelo outro lado, insiste em negligenciar o que acontece no seu subsolo. É o embate inevitável entre a estética de consumo da cidade e o planejamento urbano básico. A análise rigorosa de todas essas dezenas de notícias locais, cruzadas com a letargia do sistema judiciário, E os inevitáveis alertas climáticos que vão ficar cada vez mais frequentes. tudo isso escancara que priorizar a superfície e o lucro imediato tem um prazo de validade muito curto. Quando o colapso estrutural da drenagem e a falha do saneamento começam a afastar o turismo, Quando começam a interromper o comércio local porque a rua está alagada, a própria engrenagem econômica que causou esse problema todo começa a travar sozinha. a resiliência climática e a obediência às leis ambientais mais básicas deixaram de ser pautas de nicho. Hoje elas são os únicos caminhos reais para manter a viabilidade econômica e social das nossas metrópoles costeiras. E a prova documental de que essa engrenagem urbana já está travando está toda registrada. Está nas páginas desse único protocolo de ouvidoria que a gente esmiuçou aqui. Fica então uma reflexão mais instigante para quem acompanha esse tipo de análise profunda sobre o tecido urbano com a gente. Se um único morador, um cidadão comum articulando apenas relatórios públicos, Usando notícias locais e dominando bem as regras da Lei de Acesso à Informação, se essa pessoa consegue desmontar e expor de forma tão inegável as fraturas estruturais e as contradições legais de uma capital inteira, quantos outros passivos ambientais, quantos outros acordos silenciosos e falhas críticas de infraestrutura, continuam engavetados neste exato momento nos escaninhos burocráticos das prefeituras pelas cidades afora. apenas aguardando que alguém decida ler as leis e fazer as perguntas certas.